Já aconteceu com você de procurar vagas de vendedor por aí em sites ou até em agências de emprego e se deparar com vagas como vendedor interno ou inside sales e você não faz a mínima ideia do que esses vendedores fazem, como eles atuam? Comigo já aconteceu muitas vezes lá no passado quando eu comecei a trabalhar como vendedor, acontecia sempre. E por eu não saber o que esses vendedores faziam, eu acabava nem me candidatando às vagas, deixava pra lá. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar como atua o inside sales, o que ele faz, quais ramos ele atua, o dia a dia dele, todas as atividades. E eu tenho duas coisas já para te dizer de cara. Que inside sales e vendedor interno é exatamente a mesma coisa. E a segunda é que trabalhar como inside sales é muito bacana, muito bom mesmo. Você vai ver. Fala meus irmãos, Anderson Vallen aqui e o meu objetivo é transformar você em um vendedor profissional. Eu particularmente gosto muito de inside sales. No começo eu não fazia ideia do que era, como eu expliquei para vocês, mas depois que eu descobri, eu passei a gostar muito desse cargo. É uma atividade muito interessante de se trabalhar. Eu vou mostrar para vocês algumas características. Ele mistura algumas técnicas que eu vou explicar para vocês. Vou colocar na tela aqui para a gente começar agora. Tá na tela aí, galera. Eu vou explicar para vocês como o inside sales trabalha. Primeiro item aqui, galera, é o processo de vendas B2B. O inside sales é especialista ou se especialista nisso, em trabalhar com outras empresas. Vendas grandes que você precisa faturar outro CNPJ. Não quer dizer que no B2C ele não seja importante, só que no B2C é um outro perfil de vendedor. É um vendedor mais hunter, que trabalha no fechamento, que vai atrás de um cliente, um único cliente, fecha o projeto e vai atrás de outro cliente para outra venda. Porque o B2C é mais ou menos assim que funciona. Já o B2B se trabalha muito bem a confiança do cliente, as características, se torna uma parceria duradoura de longo prazo. Por isso o inside sales é mais indicado para esse tipo de venda. Ele pode ser um vendedor farm, que eu já expliquei aqui no canal para vocês como funciona o vendedor farm, mas eu vou deixar o vídeo na descrição. É um vendedor que atua muito bem em longos projetos. Fazendeiro, a tradução de farm é fazendeiro. E ele também tem características de criar relacionamentos com o cliente, como eu acabei de falar aqui no começo. Então, fique ligado que para você ser um inside sales precisa dominar muito bem o B2B. Inside sales também trabalha muito bem os contatos por telefone. O nome já diz, né, galera? Inside sales, como eu falei lá no começo, é o vendedor interno. Então ele domina muito bem a prospecção por telefone, criar relacionamentos por telefone. Ele tem uma entonação de voz muito interessante porque ele precisa passar alguns sentimentos na voz. Seja felicidade, seja preocupação, seja urgência, ele precisa ter esse tom de voz muito afinado para esses gatilhos para que o cliente sinta e aí consiga trazer mais rápido a venda ou alguma informação que ele precisa, algo que seja necessário para ele deixar o projeto mais próximo do fechamento. Agora o próximo que eu vou mostrar para vocês é trabalha clientes a longo prazo. Ele trabalha muito bem os clientes a longo prazo. Isso pode ser bom ou ruim, depende muito da maturidade que você tem para o cargo e da empresa que você trabalha. Entende-se que vendedores farm têm um longo período para trabalhar o cliente e eles não vão vender no começo. O lado ruim é que ele não vai vender muita coisa no começo, porque ele está criando um relacionamento, ele está entendendo como o cliente funciona, a pessoa que está representando a empresa do outro lado, ele precisa conhecer ela, criar vínculos para aí sim começar a investigar e vender para esse cliente. Então no curto prazo ele não vai vender muita coisa. Se vender, vai ser uma venda pequena, algum item para teste ou alguma coisa que o cliente quer entender como é o processo da empresa. Mas as vendas grandes, os projetos vão demorar alguns meses, tá? Isso é importante, depende muito da sua maturidade e da maturidade da empresa que você está trabalhando. Quem monta uma equipe de farmer, de vendedores internos, de inside sales, sabe que esse processo é longo. Não adianta reclamar, porque montou a equipe de inside sales, vai colher os frutos no futuro? Com certeza vai, mas precisa dar tempo ao tempo. Administrar carteira de clientes. Ele é especialista em administrar grandes carteiras. Eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês a como formar uma carteira de clientes, mas eu tenho um vídeo onde eu já expliquei que é necessário ter mais ou menos 48 clientes na carteira para que esses 48 clientes rodem durante uma semana, sendo um contato por semana. Depois que você falar com todo mundo usando 5 dias úteis, na próxima semana você já vai voltar para aquele cliente. Então você vai falar com cada um desses clientes uma vez por semana. É mais ou menos isso. Então entende-se que é um exímio administrador de carteira de clientes. Lógico, você vai entrar numa empresa que não entende muito de inside sales, do perfil do vendedor farm.
eles vão te dar uma carteira com 150, 100 clientes, acontece com mais naturalidade do que você imagina. É interessante você conversar com seu gestor, explicar para ele que tem que ser no máximo 48 para você fazer um bom trabalho. Se for necessário, mostra o vídeo para ele aqui que eu explico por que tem que ser 48, mas para você ter um atendimento legal e para ter retorno, porque não adianta você ter 150 clientes na sua carteira se você não consegue falar com eles com qualidade e não consegue fazer investigação. 48 é um ótimo número, já fiz teste aqui na nossa empresa, funciona muito bem. E com esse número o Inside Sales vai administrar muito bem esses clientes. É o perfil dele, ter um cuidado, plantar, regar, colher os frutos lá no futuro. Ele é um fazendeiro exímio e com essa carteira vai administrar muito bem. Temos dica bônus no final do vídeo. Quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui para vocês, aqui no ponto de trabalhar contatos por clientes, eu lembrei de uma dica importantíssima que pode ser tema de um vídeo só, para vocês diminuírem um pouco a ansiedade na hora de começar os contatos. Já eu explico para vocês, tá bom? O Inside Sales controla todo o processo de vendas. A gente já ouviu falar muito que o cliente tem sempre razão, que ele é o senhor da venda, só que quem controla todos os processos é você, Inside Sales. Você tem que ter na mão cada passo planejado para aquela venda. O tempo certo da prospecção, o tempo certo da investigação, quais informações você tem que colher, quais são as pessoas que você precisa falar, quem tem que saber como está andando o projeto, usar os gatilhos mentais certos, controlar a ansiedade do cliente, controlar o setor financeiro do cliente, que vai pedir muito desconto para você, muito prazo de pagamento, e partir para o fechamento. Se necessário, pedir uma ajuda de um field sales, de um vendedor externo, que é exímio vendedor na hora do fechamento, entende muito do fechamento, consegue trazer o pedido, consegue te ajudar. Mas tirando isso, você é que controla toda a venda, você é o especialista e é você que está no controle. Bora pro próximo aqui. E por ser um vendedor inside sales de longo prazo, esse processo de venda acaba sendo mais tranquilo. E isso pode te enganar se você estiver no início da sua profissão. Não é que por ser um processo tranquilo que você não está fazendo nada. Você está atuando a cada passo no momento certo com o cliente. Então vamos com calma, o processo é realmente tranquilo, só que a venda vai ser muito grande lá no final. Quando chegar no final do ano você fizer a média das vendas de um Inside Sales, são vendas grandes e ele vai bater a meta todos os meses. Por isso que é interessante você também negociar muito bem o seu comissionamento, porque se você ficar 6 meses sem bater a meta e bater a meta nos últimos 6 meses, se foi um comissionamento mal negociado para os seus ganhos, para o seu salário, você vai ficar 6 meses sem ganhar nada. É interessante você entender tudo como uma média e no final do ano ter uma comissão gorda, porque você trabalhou muito. Inside Sales trabalha muito. Dica bônus, galera, já deixei aberto aqui, porque se eu for tirar linha por linha vai demorar um tempo. Mas como é uma dica única, já deixei tudo aberto aqui para vocês, para explicar como funciona. Isso aqui é para você diminuir a sua ansiedade na hora de começar a prospectar novos clientes, trabalhando novas carteiras. Porque eu sei muito bem que quando a gente começa em uma empresa nova ou com uma carteira nova, a gente já quer vender de cara. E lá no começo desse vídeo eu expliquei que demora mais ou menos 3 meses para você começar a vender. E por que demora tudo isso? Isso é uma coisa boa, entenda que você tem que ficar um pouco mais tranquilo. Se a sua empresa não entende isso, manda esse vídeo para o seu gestor que ele vai entender. A dica é o seguinte, você não precisa se preocupar nos primeiros meses. É possível que você não venda nada ou bem pouco. Essa pesquisa foi feita por uma entidade de venda americana que diz que 2% das vendas acontecem no primeiro contato, ou seja, é quase impossível. Você liga para o seu cliente para se apresentar, para mostrar que você vai começar a atender ele e ele já tem uma demanda para te mandar que já vira venda. Comigo nunca aconteceu. Se aconteceu com você, parabéns, mas a probabilidade é muito baixa, só 2%. 3% no segundo contato, 5% no terceiro contato, 10% no quarto contato e 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 12º contato. Agora você deve estar se perguntando por que 3 meses? Eu falei agora da métrica de contatos do cliente, tem um vídeo aqui, vou colocar para vocês, mas a métrica diz que se você tiver 48 contatos na sua carteira de clientes e ligar uma vez por semana, quando você chegar no 12º contato, totalizará 3 meses. Então vai demorar mais ou menos 3 meses para você começar a vender com qualidade. Por isso que o Inside Sales é chamado de vendedor farmer, o fazendeiro,
Porque você plantou a sementinha lá no cliente, não dá para colher nada porque ela nem brotou ainda. Você tem que esperar ela virar uma árvore e dar frutos. É o mesmo conceito com o cliente. Plantou a semente, criou confiança com você, começou a entender que você de fato vai ajudar nas demandas dele, ele vai começar a mandar as cotações, os projetos. A partir daí, vai fechar um projeto menor, um médio e vai partir para os grandes projetos. No mínimo 3 meses, galera. E essa dica é de ouro, porque vai te dar tranquilidade, vai tirar aquela ansiedade, aquela sensação de que você não está fazendo nada, que não está fazendo direito, que seu trabalho é uma porcaria. O desespero começa a bater na nossa mente, fica tranquilo. É 3 meses no mínimo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Gostou do vídeo? Então, por favor, se inscreva. Conto com você e só com você para fazer o nosso canal de vendas decolar. E eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês agora. O primeiro é falando sobre o Vendedor Farm, o perfil do Vendedor Farm, que encaixa muito bem com esse vídeo. E o segundo vídeo é sobre as métricas que eu expliquei agora para você não ter aquela insegurança na hora das vendas, principalmente nos primeiros meses. Então, métricas de vendas e Farmer. Um beijo na sua alma, meu irmão. Até a próxima.